Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao terceiro dia da nossa Câmara Técnica aqui em Curitiba, da ABAR. Hoje a gente vai ter, ao longo do dia, a Câmara Técnica de Energia da ABAR, da CT Energia, em caráter híbrido, né? Aqui presencialmente em Curitiba, mas transmitido aí para todo o Brasil. O coordenador dessa Câmara é o Dr. Carlos Alberto Calixto Matar, e a gente vai ter aqui apresentações ao longo aqui dessa manhã, ainda como palestrantes de Juíza Camper Dutra Saraiva, moderador, o coordenador da Câmara Técnica, Roberto Falco, novamente moderador, o coordenador da Câmara Técnica, e finalmente a última palestra, Luiz Henrique Capelli e o Dr. Tito Ricardo Vaz da Costa, que está aqui ao meu lado. Bom, queria desejar um bom trabalho a todos. Eu vou passar então a palavra lá para o coordenador, o Dr. Carlos Alberto, fazer suas considerações sobre a Câmara Técnica. Dr. Carlos está online? Tá ok. A gente passou a palavra para o senhor, Dr. Carlos Alberto. Se o senhor quiser fazer algumas considerações aqui no início dos trabalhos. Eu não estou conseguindo abrir o som. Agora conseguiu. Estamos te ouvindo. Estão me Estamos ouvindo. ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, muito bom dia a todos. Eu queria primeiro fazer um agradecimento especial aí ao Tito, que está aí me representando presencialmente, e em nome do Dr. Ricardo Tille, que é o diretor da ANEEL, que é o representante da ANEEL junto à diretoria da ABAR, agradecer a participação de todos, desejar um ótimo trabalho nesse dia de hoje e o assunto é bastante atual, né? Estamos enfrentando aí grandes problemas no Rio Grande do Sul, que é do conhecimento de todos os brasileiros, e também nos preocupa essa questão da resiliência das redes de distribuição e de transmissão com relação a esses eventos climáticos severos que a gente tem enfrentado ultimamente no Brasil. Bom, o mais vamos ouvir aí nossos palestrantes e até o final da manhã a gente promover aí uma discussão produtiva que possa resultar em bons direcionamentos para os trabalhos futuros que a gente vai desenvolver aqui na ANEL. Muito obrigado a todos pela participação e podemos dar início à reunião. Agradeço a todos. Obrigado, Matar. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar nossa primeira apresentação com o tema DS para informar a implementação de uma transição energética justa. A palestrante é a doutora Juíza Campanha Dutra Saraiva. Então, já passo a palavra para ela. Por favor, doutora Juíza. Tito, a Juíza está tentando conectar, ela ainda não entrou aqui, não está online. A gente está tentando aqui ajudá-la aqui. Dá uns 5 minutinhos. Tá ok. Então, como vocês querem aguardar? Vocês querem fazer alguma inversão? Pode ir. Vamos aguardar, né? Então, O vamos só. próximo palestrante já está. Deixa eu dar uma olhada aqui. Roberto Fala. Não estou conseguindo fechar meu microfone aqui, Tito. Será que alguém pode me ajudar aí? Eu posso fechar aqui, pode deixar. Eu posso começar também a dar anel aqui, tá? Fica a Se critério de quiser, vocês. pode ficar à vontade. Pode ser. Então, vamos fazer para não ficar todo mundo esperando e
Vocês podem botar a apresentação, então, que eu preparei aí. Mandei ontem pro e-mail. Sim, vou colocar agora. Tá. Ok, eu vou pedir licença para ficar em pé, porque fazer a apresentação aqui sentado sem ver a tela fica. Ah, tá aqui. Então vamos lá. Só testar aqui. Pronto. Tá. Dá uma olhada. Você vai passando? Olha aí, ver se você consegue. Então, bom, primeiro, bom dia aos presentes aqui que estão aqui em Curitiba, aos que estão online também, muito bom dia. Eu me chamo Tito, trabalho na ANEEL já há mais de 15 anos. Também já fui da agência reguladora lá do Ceará, a ACE, não sei se vocês devem conhecer. Então, já estou há 17 anos nessa jornada, 18 anos, na verdade, nessa jornada da regulação. E hoje a gente vai falar aqui sobre um projeto que está em curso na ANEEL, que é um aperfeiçoamento regulatório sobre resiliência de redes. Esse aperfeiçoamento regulatório ele está sendo coordenado por um colega da ANEEL chamado Luiz Capelli, e eu faço parte da equipe. Então, a nossa exposição aqui ela vai se dividir em 3 momentos. A gente vai primeiro falar sobre a contextualização, por que que a ANEEL está atuando nesse assunto. Eu acho que vocês aqui já têm uma noção, mas é importante a gente pontuar exatamente o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo sobre esse assunto. Depois nós vamos falar das ações regulatórias que a agência já está tomando com relação à temática e, por fim, os riscos associados a esse desenvolvimento. A gente está passando por um momento muito delicado para a regulação no Brasil e a gente gostaria também de pontuar essa questão dos riscos relacionados ao projeto. Bom, então, dando início, falando da contextualização, nós temos aqui um gráfico, esse gráfico ele foi tirado da norma ABNT-PR 2030, ela é uma norma de 2022, foi atualizada em 2023, que fala dos riscos mais severos que executivos de grandes empresas no mundo apontaram, tá? Por meio de uma pesquisa. Então, vocês percebam que os riscos que são apontados como mais severos, dos 10 riscos, né, 5 são relacionados à temática ambiental. Então, a gente percebe aqui que falha na ação climática. O que é falha na ação climática? Seria nós não conseguirmos cumprir, por exemplo, a meta de aquecimento global para o ano de 2030. A questão do clima extremo, a gente está percebendo aí diversos fenômenos, né, relacionados à questão climática. Essa questão climática ela está se mostrando cada vez mais um fator de risco para toda a sociedade. Perda de biodiversidade, danos ambientais e humanos e crise de recursos naturais. Então percebam que os próprios executivos das grandes empresas ao redor do mundo, eles apontam a questão ambiental como um fator de risco importante do nosso momento, tá? Nosso momento atual. E aí a gente tem aqui um gráfico, deixa eu ver se eu consigo botar para rodar. Na verdade é um vídeo. Consegue dar o play aí, por favor? Aí é um vídeo. Se você conseguir. Ah, tá em PDF, tudo bem. Mas aqui é uma animação que mostra a evolução da temperatura no planeta ao longo de 1880 para cá, tá? Se vocês depois quiserem olhar aí, né, fazer uma pesquisa, esse vídeo está disponível no YouTube, qualquer mídia, mas ele vai mostrando ano a ano como é que está a evolução e vai mostrando a temperatura média do planeta. E a gente vai percebendo que está tendo uma tendência constante de aquecimento, né? Tanto que ano passado teve a notícia que, assim, eu não sei se vocês viram, mas 3 de julho de 2023 foi o dia mais quente no planeta Terra desde que se mede temperatura, tá? Então, isso aí que foi uma agência americana que faz essa medição, e
Esse dia aqui, especificamente, foi o dia mais quente já registrado em todo o planeta, não é só no Brasil, não. Então, essa questão climática, ela gera consequências. Por exemplo, aqui eu trago uma consequência, 1 grau de temperatura média a mais no Brasil, ele provoca um aumento de 10% nas chances de desligamentos de linhas de transmissão provocadas por incêndios florestais. Ou seja, mesmo que a gente consiga cumprir a meta prevista lá para o ano de 2030 de aquecimento de 1 grau, mesmo assim a gente vai ter um aumento de 10% de desligamentos de linhas de transmissão provocados por incêndios florestais. Essa realidade é mais presente no norte do Brasil. Vocês vão começar a ver essas notícias agora no segundo semestre, que é o período de seca lá. Aqui já é invertido, né? Aqui no sul já chove no segundo semestre, né? Setembro, principalmente aqui em Curitiba, já começa a temporada de chuvas, mas no norte do país, a realidade agora é essa, tá? E a gente está percebendo realmente esse aumento. E além disso, aí falando agora do outro extremo, né? Da questão das tempestades, a gente teve um histórico aqui bem recente que eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar. Vamos olhar aqui, ó, 16 de junho de 23. Chuvas, rajadas de vento, 70 km por hora, afetando 422 mil clientes na região metropolitana de Porto Alegre. Aí, 17 de julho, um evento climático extremo provocou a interrupção de 725 mil unidades consumidoras em São José do Norte e 265 mil unidades consumidoras no Vale do Taquari. Pouquinho mais à frente, São Paulo, novembro de 23, 3 de novembro de 23, 4 milhões de unidades consumidoras afetadas. Rio de Janeiro, também em novembro de 23, 1,2 milhões de unidades consumidoras afetadas. Já em 24, Rio Grande do Sul, a gente tivemos aqui 1 milhão e 300 mil unidades consumidoras afetadas, tudo por evento climático, tá? Estou só citando aqui casos bem recentes. E agora, 27/4, essa grande tragédia que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul, que todo mundo acompanhou aqui, que gerou morte de 172 pessoas e mais de 629 mil desabrigados. Então, a gente percebe que as consequências desse aquecimento, eles estão presentes no nosso dia a dia. E o que é o importante aqui a gente perceber? É que a frequência dos eventos está aumentando. Não que isso sempre aconteceu, acho que todo mundo sabe, só que o tempo de retorno dos eventos está cada vez menor. Então, quando um engenheiro, por exemplo, projetava uma rede aérea e ele usava lá um parâmetro de projeto, por exemplo, de rajada de vento, ele utiliza, por exemplo, um cálculo de qual é a rajada prevista para cada 100 anos, a maior rajada para cada 100 anos. Só que aquela rajada que era prevista para acontecer de 100 em 100 anos está acontecendo agora de 10 em 10, de 5 em 5 anos. Então, está ficando mais frequente, o tempo de retorno está menor. E aí, isso impõe um desafio, né, para a gente aqui como reguladores, de como lidar com essa questão, que é uma questão que está imposta, é um fato, né? Então a gente precisa lidar com isso. E aí, quais são as ações regulatórias? Entrando mais no nosso métier, né? Que nós somos uma agência reguladora. Então, quais são as ações regulatórias frente a esse contexto, né? Então, a gente cita aqui uma série de ações que a agência vem tomando sobre esse assunto. A gente destaca aqui alguns pontos, né? Primeiro que esse tema ele entrou como um tópico da agenda regulatória 24/25. Então, na nossa agenda bianual, está prevista a questão do aperfeiçoamento para resiliência de redes. Embora esse assunto já tivesse na agenda anterior da ANEEL, se vocês olharem a agenda anterior, do biênio 23/24, o tema já estava previsto, só que no âmbito da transmissão e com um escopo mais limitado. E se trata especificamente de plano de contingência. E aí agora não, agora se ampliou esse escopo porque a realidade, como eu falei, se impõe. Então temos o envolvimento aí da fiscalização da agência e da assessoria da diretoria. Temos realizado diversas reuniões internas e externas sobre esse assunto. Também temos insumos de relatórios produzidos pela fiscalização, relatório de análise, por exemplo, que a gente cita de plano de contingência, que a fiscalização tinha produzido no ano de 2022, ou seja, esse tema já está sendo estudado pela ANEEL lá desde 2022.
Fizemos uma contratação de um estudo junto à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tratou também desse assunto, tá? Trazendo experiências internacionais sobre resiliência de redes. Participação pública, a gente realizou agora, recentemente, entre fevereiro e março desse ano, uma tomada de subsídios. Eu vou falar um pouquinho dessa tomada de subsídios daqui a pouco. Realizamos também um workshop lá em Brasília, no auditório da CNI, há pouco tempo, tá? Em que tiveram presentes aí diversas empresas, inclusive a Copel aqui do Paraná. A Prefeitura de Curitiba foi lá também, porque a gente identificou uma boa prática relacionada à gestão, o manejo da arborização aqui na cidade, né? Uma parceria que existe aqui da distribuidora com a Prefeitura. Então a gente levou essa experiência aí para os demais colegas, né? Demais distribuidoras. E parcerias com instituições de pesquisa. A gente está tentando firmar parcerias com instituições de pesquisa porque nós não somos detentores do conhecimento como um todo, né? A gente precisa de parcerias para poder enfrentar esse problema. Bom, e aí falando da tomada de subsídios 002/2024. Essa tomada de subsídios ela contou com 55 participantes, recebeu mais de 1.040 contribuições, divididas aqui conforme está esse gráfico, né? Segmento consumo foi o que mais enviou contribuições, seguido de distribuição, depois o segmento transmissão. E aí, quais foram os temas abordados nessa tomada de subsídios? A gente destaca aqui a questão da situação de emergência. Incentivos, o que é essa situação de emergência? São uma definição mais objetiva do que é situação de emergência, né? Isso é uma demanda que os agentes solicitam que a agência estabeleça de forma objetiva o que é a situação de emergência, etc. Então, essa é uma preocupação. O outro ponto que foi trazido na discussão é a parte de incentivos econômicos. Por exemplo, só para citar para vocês aqui, a gente tem, tanto na distribuição como na transmissão, a gente tem diferentes mecanismos de incentivos econômicos quando acontece um desligamento, né? E a gente precisa recalibrar esses incentivos. Então, isso é uma discussão que vai ser feita ao longo desse ano e do próximo ano, provavelmente. Indicadores associados a esses eventos climáticos, né? Por exemplo, quando você tem um restabelecimento, como é que você mede a eficiência das distribuidoras, das transmissoras sobre esse assunto? A questão da arborização, manejo vegetal de indivíduos arbóreos, né, que interfiram nas redes. Isso pode acontecer tanto no âmbito da transmissão quanto no âmbito da distribuição. Avaliação de riscos, aí, riscos de uma forma geral, tá? Relacionados a esse tema. Monitoramento climático, isso aqui é um tema também muito importante, que é o seguinte, para você poder agir de forma preventiva, é muito importante que você consiga monitorar os parâmetros climáticos de forma a saber que existe um risco maior ou menor de acontecer aquele evento extremo, né? Você não ser pego desprevenido, né? Então, essa questão do monitoramento climático no nosso país é um problema, assim, principalmente se a gente pode considerar que é bastante heterogêneo. Tem regiões do país que são muito bem servidas e outras regiões que não são bem servidas. E a questão climática, ela abrange continentes, né? Às vezes, se a gente está vendo aí que, quando fala de El Niño, você está falando de aquecimento das águas do Pacífico, né? Então, que interfere aqui no Brasil. Então, não adianta ter um bom monitoramento num ponto e não ter em outro ponto. Então, esse é um estudo que deve ser feito para diagnosticar essa questão. Um outro ponto que a gente abordou e trouxe nas discussões é a integração entre as organizações, tá? Então, quando a gente fala aqui de organizações, está falando de organizações no sentido amplo, né? Primeiro, segundo, terceiro setor. Como que as distribuidoras estão interagindo, por exemplo, com o poder público em cada região em que atuam. Então, é um tema aqui que a gente também entende como importante. Outro ponto é o compartilhamento de recursos. E aí, aqui envolve disponibilização de equipamentos, de equipes, né? A gente viu lá agora no Rio Grande do Sul que diversas distribuidoras compartilharam, inclusive equipes, para auxiliar tanto a CPFL, a C3E, desculpa,
Oi, voltou. Só tomar uma água aqui, rapidinho. Então, dando continuidade, a questão do compartilhamento de recursos também foi um tema que foi objeto de estudo. Outro tema muito importante, muito relevante é a comunicação, porque quando tem um evento desse tipo, a sociedade quer saber quando que vai retornar, né, o serviço, enfim. Então, essa questão da comunicação é um ponto bastante interesse. E os planos de contingência em si, né? O que fazer quando acontece o problema, né? Qual é o plano de ação, que tipo de recurso cada empresa tem disponível. Então, isso tudo está previsto no plano de contingência. E aí, diante daqueles temas, nós temos aqui um encaminhamento que já está definido, vamos dizer assim, no âmbito da área técnica. A gente não tem um diretor relator ainda sorteado para esse processo, mas pelo menos a sugestão de encaminhamento da área técnica, ela já tem um norte, né? E a gente vai dividir o projeto aí em 3 momentos, tá? Em 3 frentes, vamos dizer assim. A gente identificou alguns temas que têm uma complexidade diferenciada em relação aos demais, então a gente percebeu a oportunidade de fazer no formato expedito, né? Fast track, a temática de arborização, essa temática de integração entre organizações, compartilhamento de recursos, comunicação e plano de contingência. Então, esses temas eles vão ser objeto de um rito regulatório mais rápido, tá? A questão da situação de emergência, incentivos econômicos, indicadores e avaliação de riscos são temas que vão demandar um estudo mais aprofundado, até pelos impactos que podem ter, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, e vão ser objetos de um AIR, tá? Uma análise de impacto regulatório, e aí deve demorar um pouco mais. Não é simples, né, elaborar um documento desse tipo. E temos a questão do monitoramento climático, que vai ficar também em outra frente, que é uma frente mais associada à pesquisa e desenvolvimento, tá? Temos, inclusive, mais de um projeto de P&D previsto com relação a esse tema. E aí temos o cronograma da atividade, tá? A gente teve a tomada de subsídio em 24, isso aqui é o cronograma da agenda regulatória da ANEEL, tá? Então, em 2024 estava prevista a realização da tomada de subsídios, foi realizada. Nós temos uma consulta pública e uma deliberação final prevista para o segundo semestre de 2024, aquela parte lá do Fast Track. Aqui eu coloquei uma interrogação porque a gente está passando por um momento delicado lá na agência, o próximo bloco aqui da apresentação, vocês vão entender. Então, a gente não pode afirmar que vai conseguir cumprir essa previsão, tá? Vamos perseguir, mas não é possível afirmar que conseguiremos cumprir. E aí, o projeto está previsto para ter um desfecho no final de 2025. O projeto como um todo. E aí, os riscos do projeto, né? Então, eu assim, não poderia vir aqui falar num fórum de reguladores e não falar do momento que as agências reguladoras estão passando, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas a ANEEL e as 11 agências federais, na verdade, estão passando por um momento delicado aí, relacionado à questão dos recursos, né, da a nossa estrutura de carreira, enfim, ameaças que estão afetando a nossa qualidade de prestação de serviço, tá? Internamente. Então, a gente está colocando isso como um risco desse projeto, porque acaba que quem conduz o aperfeiçoamento regulatório são pessoas, né? Todo o processo, né, são pessoas. E se as pessoas estão afetadas, acaba que o projeto também vai ficar afetado. Então, por mais boa vontade, por mais engajamento que exista, não dá para ignorar o momento que a gente está vivendo. Então, só para vocês terem uma ideia, nosso sistema do passado, né, que era um sistema basicamente de geração hidrotérmica, a gente tinha tudo muito bem definido, né, muito cartesiano, com fluxo de energia unidirecional. Você tinha o gerador, a transmissora, a distribuidora, o consumidor,
E a gente tem hoje um sistema que é totalmente diverso, multiplayers aqui, né? Diversos consumidores que geram sua própria energia, né? A gente tem uma operação muito mais complexa. Isso tudo refletiu nos regulamentos, no ambiente regulatório e aumentou a complexidade. Ainda assim, a gente entende que estamos, na medida do possível, executando um bom trabalho em benefício da sociedade e equilíbrio do setor elétrico. E aí a gente mostra aqui alguns números do setor elétrico, né? Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, o que significa, né, quando a gente fala setor elétrico. Então, são 92 milhões de unidades consumidoras, receita anual somente na distribuição da ordem de 195 bilhões de reais, tá? Esse aqui é um número de 2023. Nós temos esse número aqui que é fantástico, né? 99,8% dos municípios, dos domicílios com atendimento, né, de energia. Então, é um número impressionante. 103 distribuidoras, 171 mil quilômetros de linha de transmissão. Nossa geração, né, com 202 gigawatts instalados, mercado regulado da ordem de 46 gigas médios, e Mercado Livre quase 30 gigas médios, e mais de 15 mil agentes associados lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E aí o que eu queria mostrar para vocês é que mais do que os números consolidados, a gente observar aqui as tendências, né, o crescimento do setor. Então a gente percebe aqui, você pode escolher qualquer parâmetro, aqui tem diversos parâmetros, tá? Potência outorgada, número de transmissoras, potência instalada de GD, número de outorgas, expansão de linhas, qualquer parâmetro que vocês pegarem aí, vocês vão perceber o quê? Qual é o comum deles? É que o crescimento é praticamente exponencial. Aqui, se a gente fizer um modelo, vai dar um modelo exponencial. No entanto, quando a gente olha para a estrutura de trabalho da agência, ela foi pensada por uma realidade de 20 anos atrás, não se alterou, ou seja, a lei lá prevê 765 cargos, se não me engano, para a ANEEL, e além de não se alterar, a gente tem perda constante de pessoal, tá? Então, o que é que acontece? Hoje, nas agências como um todo, 1/3 dos cargos estão vagos. 1/3. Então, isso é um número muito grande. Desde 2008, a gente pede um servidor a cada dia útil. Cada dia útil, um servidor pede desligamento, seja por aposentadoria, seja para migrar para outras carreiras de Estado, ou seja, para trabalhar em iniciativa privada. Por exemplo, o setor elétrico é um setor que tem muito pujante economicamente, então não é raro acontecer de alguém optar por ir para a iniciativa privada. Então, isso aqui é uma realidade. E o orçamento da ANEEL representa apenas 5% da sua arrecadação, ou seja, de cada R$ 100 que a ANEEL arrecada, só 5% ficam na agência, os outros 95% vão para outros fins. Então, isso que está acontecendo, tá? Por isso que está tendo essa mobilização aí dos servidores. A gente olha aqui, por exemplo, as carreiras típicas de Estado. Aqui a agência é essa barrinha aqui, então a gente percebe que as remunerações elas estão assimétricas. E aí o que que acontece? Acontece que um servidor de uma agência reguladora no final de carreira, ele ganha praticamente menos do que de uma outra carreira, que é o ciclo de gestão, no início da carreira. Então, esse servidor ele tem um forte incentivo a migrar, porque ele vai querer uma condição melhor, como todos nós aqui, né? Então, aqui não é diferente. A gente observa que as atribuições das carreiras de Estado, a gente percebe que as atribuições das carreiras de regulação são as que mais têm atribuições típicas de Estado. Então, se a gente pensar que remuneração é função da complexidade e da responsabilidade, isso aqui não poderia estar acontecendo, né? Mas não é realidade. Temos a questão da inflação, né? 41,83% de defasagem nesse período aí de 2017 até 2023. E temos ainda um quadro que tende a piorar. Por quê? A gente, não sei se vocês acompanham, mas está havendo agora em agosto, se não me engano, vai ter a prova do Concurso Nacional Unificado, né? O governo federal está fazendo um concurso unificado para todas as carreiras. E aí deixou bem evidente o problema. Por quê? A ANEEL tem lá 40 vagas previstas, tá? 40 vagas. Só que existem outras 1.100 vagas de carreiras que remuneram melhor do que a ANEEL. Então, o que é que vai acontecer? O que é a nossa expectativa lá? Vão entrar 40, certamente.
excelentes servidores, tenho certeza que serão excelentes servidores, motivados, tá? Só que a gente deve perder 100, 120, 80. Então, a gente vai trocar servidores com experiência por servidores sem experiência. E aí, por mais boa vontade que se tenha, você não chega lá, senta na cadeira e começa a produzir igual uma pessoa que já está lá há anos, né, que já fez diversos treinamentos, que já conhece ali do assunto. Então, isso vai gerar um impacto muito grande para a agência. E a gente tem esse risco de perda massiva de servidores com elevada experiência. E aí, o que é que está em jogo, né? O que isso significa? Significa que nos termos regulatórios, né? Renovação das concessões de distribuição, que a gente vai precisar tratar, regular esse assunto, né? Um colega contou de um decreto da renovação das concessões de distribuição, a ANEEL é citada 44 vezes. Então, tem muita coisa para fazer, com certeza. Relicitação das concessões de transmissão, resiliência de redes, que é o que a gente está falando aqui agora, distribuidora do futuro, enfim, diferentes assuntos aqui que vão ser impactados, tá? E lembrando que esse ambiente regulatório que a ANEEL proporciona já gerou para o país investimentos aí da ordem de 2,7 trilhões de reais nos últimos 20 anos. Trilhões, pessoal, trilhões que a gente está falando aqui, tá? Então, isso aqui é uma estimativa até conservadora. Então é isso, tá? Eu peço aí paciência de vocês aí para esse último bloco, mas eu precisava falar. E coloquei aqui também algumas referências, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, tá bom? E é isso. Muito obrigado e estou à disposição aí para perguntas. Vou abrir para perguntas aí. Quem quiser, aqui presente ou quem está online, por favor, fique à vontade. Então, passar o microfone, senão os colegas online não escutam, né? Você passa, por favor. Bom dia, Tito. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação a esse novo dinamismo envolvendo o setor elétrico, né? São diversos os desafios, mas tem um ponto específico que não foi abordado na sua apresentação, mas ele envolve aí uma pergunta para o usuário comum, né? Olha, o ambiente regulatório melhorou, temos fontes alternativas de energia, e como é que isso repercute na tarifa, né? Porque o que se tem observado ao longo do tempo é uma escalada dessa tarifa de energia elétrica, chegando ao consumidor final, né? Como é que vocês estão incorporando essa situação, né? O que vocês pensam ali como um desafio para esse futuro próximo, né? Obrigado pela pergunta. Eu estou com o pessoal que está online aí, tem o Matá, tem o Capelli, também se quiserem ajudar, tá? Quiserem fazer alguma manifestação, fica à vontade, tá? Mas eu posso responder assim, não é minha especialidade, tá? Eu não trabalho na regulação econômica, mas o que eu posso falar é que esse processo de abertura de mercado que está acontecendo no setor elétrico, né? Ele vai proporcionar ao consumidor optar de quem ele compra energia. Portanto, a gente vai ter um ambiente de competição. E aí se espera que nesse ambiente de competição a gente consiga ter energia mais barata, né? Na verdade, em qualquer setor econômico, se você introduz competição, você consegue reduzir o preço para o consumidor final. Então, essa é a lógica, né? A gente tem que lembrar também que quando você fala de tarifa, a gente está misturando hoje o custo da energia do fio e a gente não tem gestão ou tem uma gestão muito limitada, não falar que não tem, mas é uma gestão muito limitada com relação ao custo da energia, tá? Então, o custo da energia ele advém de decisões que são tomadas. Quando uma política pública é estabelecida e subsidia determinada fonte, isso vai gerar um custo na energia. Então, assim, a agência ela tem um papel aí nesse ponto limitado, tá? Então, essa é a minha visão. Não sei, Matar, se você quiser complementar, alguém quiser complementar, aí fique à vontade.
Então, Tito, basicamente isso mesmo, né? Uma outra questão é que as distribuidoras compram energia através de leilões. Então, esse custo da energia é repassado para os consumidores. O grande problema nosso hoje, no Brasil, que a gente tem que enfrentar, são muito mais questões de penduricalhos que estão na conta de energia elétrica, como a conta de desenvolvimento energético e os tributos envolvidos. Então, isso é um tremendo de um desafio. É claro que essa abertura de mercado vai trazer muitos benefícios para os consumidores, poderá reduzir significativamente a fatura de energia elétrica, mas é preciso enfrentar os demais desafios, como estou colocando aqui, que são a conta de desenvolvimento energético, que sobe vertiginosamente ao longo dos últimos anos, claro, para custear políticas públicas definidas pelo governo federal. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas estou apenas fazendo uma constatação de que essa política pública é responsável, em grande parte, pelo aumento das faturas e das contas de energia dos consumidores brasileiros. O que a gente tem feito é buscar formas de modernização tarifária, combater fortemente as perdas não técnicas de energia, né, que são os famosos gatos, né, que é bastante acentuada em alguns estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, que é de amplo conhecimento, né, e o estado do Amazonas, que são os campeões de perdas não técnicas. Então, a gente desenvolve uma série de ações voltadas sempre para buscar aí a modicidade tarifária, que é também fortemente impactada por essas políticas públicas. Acho que era isso, Tito. Obrigado, Matar. Mais alguma questão? Pois não? Bom, Já bom tá dia, sou Matias, diretor da agência da GEMES, de Mato Grosso do Sul. Parabéns pela apresentação realista que você fez, Tito, muito bacana, muito interessante. Eu queria aliar duas informações, uma com relação às mudanças climáticas e outra com relação à situação da ANEEL, de falta de recursos, de contingenciamento de recursos financeiros, etc. No Mato Grosso do Sul, nós temos dois projetos. O primeiro é junto aos municípios, 80% das interrupções de energia é relativo a galhos e árvores que fazem um curto-circuito e atrapalha a vida do consumidor. Então, a gente tem feito reuniões, palestras junto com a distribuidora nos municípios para orientar os secretários, os prefeitos a cuidar disso junto com a distribuidora. O segundo é que no Mato Grosso do Sul tem muito plantio de eucalipto e as linhas de transmissão também são afetadas pelas questões climáticas. No contexto que você apresentou sobre a ANEEL, você não poderia utilizar mais as agências estaduais como um braço da ANEEL para desenvolver políticas de maneira mais racional e mais barata para vocês, para que tenha mais efetividade junto aos estados? Obrigado pela pergunta. Bom, a ANEEL, desde a sua criação, né, ela tem essa previsão de descentralização de atividades, não é uma coisa que você vê, por exemplo, em outras agências federais. Então, só daí você já percebe que houve a ideia do legislador, né, lá na origem, de ter essa integração com os estados, e eu acho que a agência ela faz um esforço muito grande para que isso aconteça. Mas, assim, do ponto de vista de fiscalização, eu não sei agora ao certo qual é a quantidade de convênios que a agência tem, mas Mato Grosso do Sul, desculpa, eu conheço a Mato Grosso, que é conveniada, né? Mato Grosso Do Sul também. Então, existem as ações de fiscalização que são programadas no âmbito da transmissão, que aí existe um projeto muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Sistema de Gestão da Transmissão, o GGT, que ele foi desenvolvido em parceria com o INPE e que utiliza imagens de satélites para fazer esse monitoramento. A empresa, quando vai fazer uma inspeção de linha, ela tem que registrar num aplicativo específico. O aplicativo ele registra fotos da inspeção,
ele registra o tracking, que é a rota que o responsável fez, né, para fazer aquela inspeção. Então, é feito uma validação. E claro que essas experiências elas podem ser ampliadas junto às agências estaduais. Acho que é de todo interesse da ANEEL que isso aconteça, tá? Eu não posso falar aqui em nome da fiscalização, porque são outros colegas, mas assim, tenho certeza que os esforços eles são pensados no sentido de ampliar as parcerias com os estados, que são muito importantes para a ANEEL, tá bom? Tito, deixa eu te ajudar só a complementar. Hoje nós temos 10 agências estaduais conveniadas. Nosso objetivo é ter as 27 agências estaduais conveniadas. Existem as 27 agências. Só que um dos requisitos para fazer o convênio é a governança das agências reguladoras, né? E nem todas as agências reguladoras cumprem esses requisitos de governança, o que nos impede de fazer esses convênios e ampliar esses convênios com as agências estaduais. Mas a ANEEL tem forte interesse em ampliar esses convênios com as agências estaduais. Isso eu posso te assegurar. Mas aí tem essa questão que coloquei aqui, que o legislador, muito sabiamente, colocou algumas questões relativas à governança da agência estadual, exatamente para que ela tenha essa independência e essa autonomia, que não é um órgão do governo, mas é um órgão de Estado. E esse órgão de Estado pode ser tanto a nível federal quanto a nível estadual. Tá? Então, basicamente, esse é o motivo que nós não temos hoje os 27 estados brasileiros com convênio com a ANEEL. Mas é do nosso interesse ter esses convênios. Ok, mais alguém, pessoal? Os colegas que estão online, fiquem à vontade. Não temos perguntas, né? Então, aqui também, no auditório aqui que estão presentes, também não temos mais perguntas. Então, eu vou sugerir que a gente faça uma pausa, tá? Para a gente dar uma adiantada no intervalo. Estava previsto para 10 horas, na verdade não é muita. Estamos adiantando 10 minutos somente. E a gente retorna nossa programação aqui 10h15, né? Então, a gente retorna 10h15, tá bom? Então, agradeço a todos e 10h15 estamos de novo aqui na continuidade da nossa Câmara Técnica. Então, bom dia. Vamos então retornando aqui do nosso intervalo. Nós tínhamos uma programação previstas aqui 3 palestras da doutora Juíza, do Roberto Falco e a minha palestra, né, que já fizemos aqui no primeiro momento. No entanto, a gente teve um problema técnico com os palestrantes que estariam online e a gente não conseguiu resolver esse problema técnico até então. Então, vou pedir desculpa a todos aí e vamos ter que suspender, tá? E retornar à tarde, tá bom? Uma programação normal das câmaras técnicas, mas a Câmara Técnica de Energia vai ter que ser suspensa nesse momento e eu peço a compreensão de todos. Ô, Tito, só para... Posso falar um minuto? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Matar. Pessoal, eu queria primeiro pedir desculpas a vocês por esse imprevisto. Foi bom ter acontecido aí, que agora a gente não vai aceitar mais palestrante online. Todos os palestrantes vão estar presencialmente nas próximas reuniões da Câmara Técnica de Energia. Eu lamento muito que tenha acontecido isso, um assunto que está na ordem do dia aqui dos nossos trabalhos, dos trabalhos de vocês aí como reguladores e como fiscalizadores das empresas de distribuição dos seus respectivos estados. Lamento muito que tenha acontecido isso e também, juntamente aí com o Tito e em nome do diretor Ricardo Tille, peço desculpas a todos aí, especialmente a vocês que se deslocaram aí até Curitiba para assistir a esse evento.